Passou perfume? Então, passa perfume. Pronto. Estamos gravando, então. Bom, eu vou começar, então, tá, gente? Hoje é o nosso sarau de encerramento, né, da nossa jornada, né, Novembro Afro Brasileiro, nossa jornada cultural. Ao longo aí, hoje, desse nosso encontro, né, a gente vai falar um pouquinho dessa jornada, vamos ler textos, poemas, falar um pouquinho de autores, né, que a ideia do sarau é justamente essa, né, a gente fazer essa troca de novos autores e novas vozes para que elas alcancem outros patamares, né, cheguem a mais pessoas, né, eu acho que esse foi um dos maiores objetivos dessa jornada, né, dar voz, dar espaço, né, dar lugar à fala das pessoas que precisam falar e não são ouvidas, né, e hoje a gente acho que encerraremos muito bem, porque nós vamos conhecer mais autores, músicos, né? Como eu falei, né? Inclusive, a Poliana falou, né? Quem quiser cantar, eu não, tá, gente? Porque eu sou desafinada, senão todo mundo vai sair correndo. Mas, assim, quem quiser cantar, tocar alguma coisa, ou sugestão de música, a gente pode colocar também, a gente pode assistir, tá? Então é isso. Então, iniciada a nossa. Hoje é o último dia da nossa jornada cultural Novembro Afro-Brasileiro. Agradeço a todos que participaram e estão participando. Espero que vocês estejam gostando. Tomara que continue assim nossos encontros, né? Que mais jornadas venham e que sejam sempre assim como foram todos os outros encontros, bem agradáveis, né? Inclusive, eu olhei e vi muito aluno falando, podia ter durado mais, né? Cada evento. Então, isso é um bom termômetro para a gente ver que nós estamos trazendo coisas legais para os alunos, tá bom? E eu vou passar a palavra aí para o Arnaldo ou para a Poliana, qual dos dois quiserem falar, e aí a gente já começa. Boa noite para todos e para todas. Está sendo muito bacana mesmo, né, essa jornada. A gente está indo aí para o dia 20, que é o dia da consciência negra mesmo. Na verdade, todos os dias, né, mas tem esse dia em especial, que foi o dia da morte do Zumbi dos Palmares, que é um dos líderes, uma das referências de luta que a gente tem aqui no Brasil, que lutou contra a escravização, que o povo lindo, né, que veio de diferentes países da África, né, com diferentes etnias, que é uma das matrizes aí culturais que a gente tem, né, junto com a Tupi-Guarani indígena e a Lusa, e assim, acho que nada mais bonito do que a gente encerrar de uma maneira festiva, de uma maneira alegre, né, porque não é só também de reflexões críticas e tristes que a gente também precisa exaltar a beleza de tudo isso. Então, eu acredito que vão ter muitas pessoas aí para contribuir, né, com fazendo essas leituras, esses textos. Foi um prazer imenso estar com todos vocês esses dias, né, e queria agradecer mesmo, assim, principalmente a Dani, né, que fez toda essa arte, que fez todo esse movimento, toda essa mobilização, mas por todos que estão aqui agora nesse momento. Vamos fazer dessa sexta o nosso rolezinho que seria aí, né, não pandêmico pessoalmente, mas que a gente faça de hoje um dia de reflexão, um dia de comemoração, mas também um dia de luta, né? Lembrando do que, infelizmente, ontem a gente tem aí uma péssima referência, né? Mais um motivo para continuar lutando aí, que eu acho que todo mundo deve ter acompanhado nos jornais, que foi uma tentativa, né, de assassinato, de genocídio desse povo tão lindo e que eu tenho tanto prazer de estar aprendendo, de viver, de fazer parte da cultura. Muito obrigada, Arnaldo, todos os professores, todos envolvidos. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite maravilhosa. Boa noite para todos. Eu queria também agradecer os alunos que estão aqui valorizando, participando desse momento, desses 3 dias de trabalho, né? Lembrar que é um momento de reflexão que a gente está realizando, é um momento de aprendizado para todos nós,
E, é um momento também para a gente parar e pensar, né, elaborar estratégias para que o ano que vem o nosso trabalho ele se estenda para todos durante todo o ano. Na matéria de sociologia, a gente trabalha essa questão durante o primeiro semestre. Filosofia, eu cheguei a trabalhar também um pouquinho, mas isso aí é um trabalho que é feito pela escola toda. Fiquei muito satisfeito de ter a colaboração, o incentivo dos colegas que estão aqui presentes, e isso aí estimula a gente, né? Estimula a gente a querer fazer mais, prosseguir com esse caminho, e fiquei muito feliz também de ter os alunos participando. Tem muitos alunos que, né, têm um potencial bastante grande para participar, mas cada um tem uma história, né? No momento não foi possível ter uma participação mais efetiva, mas ele marcou, né? Marcou esse momento de atuação na escola em outras situações. E era isso que eu queria dizer a vocês. Eu quero agradecer muito. Poliana, uma professora que está chegando agora na escola, né? Chegando agora e já mostrando todo esse potencial, essa vontade, isso incentiva muito a gente, é uma força que a gente tem, e a professora Dani também, a gente está tendo essa proximidade maior agora, então eu encerro essa semana com vocês, muito satisfeito com esse, né, esse encaminhar que a gente teve. Então agora eu passo a palavra a vocês. Eu gostaria de começar, né? Eu trouxe aqui alguns textos. Prometo não me prolongar, tá? Bom, o texto que eu trouxe alguns trechos, né? Da Carolina Maria de Jesus, alguns trechos do diário dela. E depois, na hora que rodar todo mundo que falou, eu queria, ou no final, não sei, eu queria ter a oportunidade de mostrar para vocês alguns livros que eu recomendo, que eu tenho aqui, tá? E depois que rodar também, eu queria falar com vocês, né, que hoje a gente conversou bastante, né, nós, os professores, tivemos uma reunião, e a gente falou da questão de como é difícil, né, isso é uma realidade, né, como é difícil encontrar material de literatura africana também, né, literatura em língua portuguesa, né, e literatura, alguns aspectos da literatura africana. E aí depois eu queria mostrar alguns materiais que eu tenho, e eu tenho vários livros de literatura, eu tenho esse aqui, que é do Romance Angolano, eu tenho algumas revistas da Via Atlântica, que é de um curso que eu fiz de literatura comparada lá na USP, que tem repleto de poema, de trecho de conto, e aí a minha proposta, que todo mundo falar, é abrir aleatoriamente aqui e ler alguns poemas para vocês, né, de autores diversos aqui, para a gente conhecer um pouco mais também, né, de alguns escritores africanos, mas que estão em países que falam língua portuguesa, né? Então, acho que depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso também, tá? Mas aí eu vou ler o que eu trouxe, tá, gente? Eu trouxe a Carolina Maria de Jesus. Eu acredito que todos a conheçam, né? Eu vou falar um pouquinho dela e vou ler alguns trechos que eu trouxe que não são assim tão felizes, mas que são importantes, tá? A Carolina era catadora de sucata, né? E morava na favela do Canindé, onde hoje fica o estádio da Portuguesa, lá em São Paulo. Era lá que ela morava, né? Ali era uma favela. Quando ela foi descoberta pelo jornalista, né, Audálio Dantas, né? Ele fazia uma reportagem, né, sobre as condições ali, né, de vida no local, e ele viu viu uma mulher ameaçando as crianças, né? Dizendo assim, vou colocar vocês no meu livro, né? E aí ele achou curioso aquilo, né? Ele foi perguntar, né, do que se tratava, né? E aí que ele descobriu, né, que eram cadernos, né, escritos à mão por ela, de sua observação do mundo, né, das coisas, né?
E só que ele viu ali um verdadeiro tesouro literário, né? Ele viu que havia uma riqueza muito grande nas palavras dela e no modo como ela se expressava e observava as coisas, né, ao redor dela. Que não registrava sua vida na favela, né? Registrava, ela fazia uma poesia de extrema intensidade ali, né? Falava dessa questão mesmo existencial, né? E aí foi publicado, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Porque é muita coisa. Mas, assim, foi publicado esse livro com esses relatos dela, com esses diários, né? E ele foi chamado ele chama Quarto de Despejo, tá? Então, assim, foi um livro muito, muito famoso e muito vendido na época, né? Aí eu vou ler agora alguns trechos aqui que eu separei para vocês hoje. Então, vamos lá. 13 de maio de 1958. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Aí tem outra entrada aqui no diário dela, de 19 de maio de 1958. Quando eu estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. Quando estou na favela, tenho a impressão que eu sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. O diário dela, né, antes de eu prosseguir, ele tem várias partes, né? Tem uma parte lá que é a relação da cidade da favela, que é esse trecho aqui, mas que ele é muito importante para entender a relevância da obra. Tem uma parte que ela fala, alguns trechos que ela fala da fome, da angústia, né? Tem um trecho que é a sociedade política, né? Que ela tem uma visão bem firme e lúcida, né? Sobre os políticos, né? Esse eu separei um trechinho para falar dela. E depois sobre a atitude de se ver, os sonhos em meio à realidade dura, né? Não é só coisa assim triste que tem, né? Tem outras coisas também, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui sobre essa questão da fome, tá? 20 de maio de 1958. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Isso está na página 34 do diário, tá? Inclusive, hoje, uma professora postou, tá em promoção o livro dela, Quarto de Despejo. Eu vou ver depois, hoje não, depois eu vejo no grupo se ela mandou o link, que daí eu mando para vocês, quem tiver interesse, tá? Mas eu não sei se na escola tem esse livro, agora eu não me lembro. Gente, outra coisa que eu preciso ressaltar para vocês. No livro dela, é do jeitinho que ela escreve, tá? Que vai ser escrito, né? Vai aparecer tipo cetim. Ela cetim. Escreve com S-I, assim, do jeitinho que ela fala, do jeitinho que ela escreve. Então, tudo que tá aqui é do jeito que ela falou, tá? Muito bem. Aí, deixa eu falar da sociedade política, tá? 20 de maio de 1958. O meu filho João José disse-me, pois é, a senhora disse que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar, eu disse. E que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. – 19 de maio de 1958. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá, e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro, que é o catete. Cuidado, sabiá, para não perder esta gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas, e os favelados são gatos, têm fome. Eu vou ler o último e aí vou passar a palavra, tá? Sobre a atitude de escrever, né? 1º de junho de 1958. Não tenho força física, mas as minhas palavras ferem mais do que espada, e as feridas
são incatrizáveis. E aí, desculpa, falei que ia ler, mas tem mais um, que é a parte do sonho, né? Quem leu Vidas Secas, né, vai entender um pouco dessa intertextualidade aí. Quando se fala de sonho, né, ele está muito relacionado, né, quando a pessoa passa por uma situação de extrema pobreza, né, você vê que a primeira coisa que, quando ela pode, ela vai comer melhor, né, ela pensa nessa questão. 23 de maio de 1958, fiz a comida. Achei bonito a gordura fingindo na panela. Que espetáculo deslumbrante. As crianças sorrindo, vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz e feijão. É um dia de festa para eles. Olha que tristeza, né, gente? Para você ver, enquanto muita gente, porque a gente falou bastante da empatia, né, e tudo mais, às vezes a gente reclama, né, mas a gente tem que lembrar, né, quantas pessoas, né, que só o fato dela ter o arroz, o feijão e comida para os filhos comerem, que não seja do lixo, né, isso é uma vitória diária, né, conseguir a comida. Bom, é isso, eu passo a palavra para quem quiser ler o que trouxe, e a hora que voltar em mim de novo, aí eu falo das minhas recomendações de leitura, mas enquanto a gente for lendo, se alguém quiser recomendar uma música, a gente faz uma pausa para música, vamos vendo aí o que vai acontecendo, tá bom? Não sei se vocês querem clicar no levantar a mão, né? Aí a Arnaldo e a Poliana vão olhando aí, tá? Posso falar, Dani? Claro. Gente, eu trouxe um material assim mais enxuto. Eu quero fazer a apresentação para vocês de uma figura muito conhecida. Eu demorei um pouquinho para conhecer o professor Milton Santos. Eu fui conhecer quando eu estava fazendo faculdade. Ele tem um grande destaque aí. Falou em geografia no Brasil. O primeiro nome que tem que ser lembrado é do professor Milton Santos. Eu, quando entrei na faculdade, eu não sabia, né, do trabalho dele. E eu, conforme fui estudando, eu fui conhecendo, fazendo leitura de textos dele. Ele faleceu aí em 2001. Eu entrei na faculdade em 94. E ele é um grande questionador do sistema capitalista. Então ele vem falar aí, né? Eu peguei uma frase dele aí, são muitas que ele tem. Se a gente parar para poder olhar os livros de geografia, né, lá na bibliografia a gente vai encontrar muitas referências a ele, né? Porque um livro científico, quando ele é escrito, o autor não vai colocar ali o que ele acha, né? Esse autor ele precisa se basear no conhecimento científico para poder escrever o livro dele. Então, lá os livros que vocês estão lendo, né, que são oferecidos para vocês, que são dados, né, que o Estado oferece a vocês, o professor Milton Santos ele é estudado, né, ele é citado, ele é uma referência para os autores que escrevem os livros didáticos. E aí ele vem falar que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une. Quando a gente vê aí a fragilidade dos indivíduos, uma coisa que me marca muito do que eu percebi ontem à noite, a Lila falando. Agora há pouco eu estava assistindo uma live de uma outra escola também, professora falando, professora negra falando, e eu tive um outro momento agora também. Eu estava assistindo na TV durante esse ano, quando teve aqueles repórteres da Globo que foram participar de
de um programa onde eram só eles falando, né? E é uma coisa que eles citaram muito, né? Para poder haver a superação, é muito importante haver o estudo. Tem que estudar. E aquele que não estuda, não se prepara, acaba se tornando uma presa fácil, né? Permanece muito frágil. A gente se fortalece à medida que a gente vai se apropriando do conhecimento. E nós vivemos numa sociedade em que, né, o poder econômico, ele se beneficia enquanto nós estamos separados, né? Existe uma rivalidade entre a gente quando a gente não se preocupa com o outro. Agora, a partir do momento em que a gente se une, a gente se torna mais forte, né? Então, eu acho que fica essa mensagem para a gente. Eu estou carregando comigo essa mensagem. Quando a gente se une, a gente se torna mais forte. Essa semana eu estou me sentindo muito mais forte por causa desse movimento que a gente fez. Eu senti cumplicidade entre os professores, vocês aqui, né? E é um momento de aprendizagem para todos esse momento. Então, o que eu queria comentar com vocês era isso. Obrigado. Legal, tá rolando uma conversa aqui, hein, com os alunos. Aí, ó, a Ana Carolina comentou. O filme Matrix retrata isso. A massa está totalmente alienada e não enxergam a realidade. Então, é o que eu falei, né? O poder se beneficia enquanto nós estamos desagregados. Então, à medida que a gente se apropria, né? A gente deixa de lado a alienação. Essa live que eu vi da menina, uma menina lá do Márcia Helena, dizendo, né, que ela entrou na escola, uma menina negra, dizendo que ela era totalmente contra as cotas. E conforme ela foi, né, tomando conhecimento, ela foi descobrindo a importância das cotas nas universidades. E isso aí é um assunto que a gente precisa estudar mais, né? Discutir mais. Gente, eu tenho meu vizinho aqui de parede, ele é um militante aí da questão racial, e eu convidei ele para o nosso sarau. Tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. Senta aí, Ney. Se apresente. Boa noite, companheiros, tudo bem? Meu nome é Ney, né? Eu faço parte da Anistia Internacional, sou ativista de direitos humanos no movimento negro, né? Estava aqui, eu consegui separar um texto interessante para a gente, que o nome já é Hora, né? E eu vou participar um pouquinho com vocês aqui, né? A Poli me pegou assim, meio no momento, mas tudo bem, vamos lá. Sociedade que ainda continua criando racismo. A pessoa negra muitas vezes é retirada de vários locais, somente por ter uma etnia diferente. Mas por que acontece isso? Não somos todos iguais. A pessoa pode ser emo, homossexual, bissexual, negra, branca. O que importa, na verdade, é sua personalidade. Quantas vezes já viu uma pessoa ser discriminada por ter outra religião? Por que fazer isso, sociedade? Sociedade, aparência não é tudo. Em vez de olhar a cor dos olhos, olha o brilho deles. Em vez de olhar se o seu sorriso é branco, olhe se são verdadeiros. Cada pessoa é muito bela do seu jeito. Jamais mude por alguém. Fizeste tantas pessoas morrerem por depressão, ocasionada pela sua discriminação. Mas, felizmente, ainda existem pessoas que nos impressionam por sua vontade de acabar com o preconceito. Um dia, quem sabe,
teremos uma sociedade justa e honesta. Nesse dia, não existiria pessoas pobres ou ricas. Não teria diferença entre negros e brancos, nem entre skinheads e emos. Todos serão do jeito que quiserem ser, pois a vida é feita de inovações e aceitamos. Infelizmente, esse dia vai demorar, pois muitos conceitos terão que cair, muitas desigualdades também. Já está na hora, sociedade. Esse texto é do Marcos Lanfranchi, né? E como hoje é o dia, né? Como eu digo, que a gente não comemora o Dia da Consciência Negra, né? Onde é que a gente faz um debate na realidade brasileira e mundial. Infelizmente, na nossa cidade não é um feriado, né? Porque a nossa Câmara preferiu colocar um feriado religioso, né? Mas que esse dia 20 seja um dia de reflexão, para a gente compreender porque ainda vivemos num país que se diz não racista, mas comete o racismo a todo dia, matando a cada dia, a cada momento, né? Que eu quero deixar apenas essa mensagem, que apenas possamos refletir verdadeiramente acerca do racismo, do machismo, da homofobia, né? Porque isso tem matado mais do que o Covid-19, né? Porque são mais de 300 anos de escravidão, né? Do povo preto, pobre, periférico, que o Brasil, na verdade, ele não foi descoberto, ele foi assaltado. Do mesmo jeito que o negro não trouxeram o negro para o Brasil. O negro foi sequestrado da sua pátria mãe. Tá bom, gente? Muito obrigado por você ter aberto esse momento para participar. Até mais, galera. Tamo junto. Uhul! Ai, gente, tem ótimos amigos. E aí, quem é o próximo? Obrigado, Ney, pela participação. Enriqueceu bastante aqui. Tá Juliana rolando Hidalgo pediu para poder falar aí. Ó. Não pediu, Ju? Não, não. Então, eu queria falar assim que hoje no jornal, né, passou um cara foi espancado até a morte lá no supermercado Carrefour. E olha que ele era negro. Dois guardas brancos cercaram ele lá e começaram a bater, dar soco, chute. Isso foi bem triste, sabe? Saber que o racismo tá por aí, né? Ainda mais nessa pandemia toda aí. Tá feia a coisa. Sim, Ju. Daí a importância da gente, né, se indignar e levar a fazer essa reflexão, né? Procurar dar um Arnaldo, exemplo, né? Oi. terminando aí com o que ele falou, eu acho que a gente podia dar uma pausa para dar uma olhada nos comentários, se tem alguém fazendo alguma pergunta, ou a gente dá uma lida, né? No que as pessoas estão falando. Mas pode continuar aí seu raciocínio aí com o que você está respondendo, tá? Ô, Ju, você acha que a gente poderia arrumar uma outra estratégia para poder evitar que fatos como esse que você citou voltasse a acontecer? O que será que a gente poderia fazer? Bem, eu queria que os brancos aceitassem os negros como eles são, sabe? Eu sempre falo assim comigo. Os negros são a mesma coisa que nós, têm os mesmos órgãos, é ser humano como nós, só muda a cor só, né? Aí seria bom se os brancos aceitassem os negros ali, né? Independente da cor, sabe? Porque tem gente por aí, nem nós sabemos no dia, a hora que o mundo vai acabar, né? Até o fim dos tempos, né? Aí temos que aceitar todo mundo, independente do tipo de pessoa que são, sabe?
Aí a gente tem que aceitar, né? Seria bom se eles aceitassem os negros, porque vida negra importa. E eu tô do lado disso. Sim, alguém mais poderia ajudar, Juliana? Alguém mais? Olha lá, a Raíssa quer sugerir um filme. Se alguém mais quiser sugerir mais algumas práticas para a gente, né, contribuir para o fim dessa violência toda, por favor, escreva aí no chat. Às vezes está com vergonha de falar, mas escreve para a gente. Eu vi aqui que a Raíssa fez um comentário de um ocorrido lá na Embraer. São pessoas, a Raíssa, que eu vejo ainda precisam passar por uma discussão, né? Passar por uma reflexão e compreender melhor a realidade que a gente vive, né? Porque muitas pessoas, elas ainda permanecem muito naquela opinião assim, baseada muito naquele mundo próximo a ela, né? Ela precisa ampliar um pouquinho a visão dela, enxergar que lá, dobrando a esquina, existe uma pessoa que vive diferente da maneira como ela vive, né? Nosso país é um país bastante diverso. Concorda comigo, Raíssa Lanzoni? Lá no jornal, professor, passou lá que a jornalista falou que o Brasil não está reconhecendo o racismo por aqui, né? Muita gente acha que não tem racismo aqui no Brasil, mas tem sim. Com certeza tem. Então, Ju, você viu ontem eu falando de uma pesquisa, a professora Poliana chegou dizendo os números, né? Que foi feita uma pesquisa perguntando para o brasileiro se ele acreditava que existisse o racismo no Brasil. Ele falou que ele não era, né? Mas aí a gente tem esses casos aí dessa professora, né? Você não precisa vir fazer a prova, não, porque você tendo habilidade ou não, você vai passar porque você tem uma cota para você, não é? Nossa, que absurdo! Você não viu escrito ali, acho que foi a Raíssa, que foi a Raíssa Lanzoni que fez esse comentário aí. Tô lendo aqui. E esse é um tipo, só para comentar, gente, infelizmente, a gente às vezes tem que recorrer à justiça, porque esse é um tipo de comentário que pode ser considerada uma discriminação, né? Pode estar entrando ali na legislação como injúria. Injúria racial. Injúria racial. Então, o racismo é crime, né? O que a gente está fazendo aqui, o trabalho, a conversa que a gente está tendo, é para evitar que as pessoas sejam punidas, né? Punir não é a solução, mas às vezes, uma professora, às vezes ela sabe que ela não pode fazer aquilo, e infelizmente, às vezes é um mecanismo que a gente tem para educar a sociedade, né? Uma vez que isso gera traumas, né? É uma violência, né? É um dos tipos de violência. E a violência que aconteceu maior, né? Por exemplo, o assassinato que aconteceu ontem, o nosso Floyd, né? Quantos Floyds, né, a gente não tem no Brasil? O que aconteceu ontem é uma coisa muito comum, né? E, bom, enfim, muito, muito triste isso. O Daniel quer falar. Quem mais? Gente, levanta a mão. Vocês têm um negocinho de levantar a mão? Que quem puder colocar é legal. A Dani está com a mão levantada aí, mas vamos privilegiar os alunos agora, né? Dani, se aguarda um pouquinho. Uhum. Não, eu ia justamente fazer isso, eu ia ler os comentários, entendeu? E aí a gente ia chamando eles para irem falando. Eu vou ler os comentários e aí a gente ia chamando, né? A gente chama pela sequência do comentário, tá? Porque eu acho que alguns não, eu não sei se não aparece a levantar a mão, tá? Eu vou ler aqui só do último, vamos ver lá. A Raíssa recomendou, né, o filme 12 anos de escravidão. A gente, inclusive, comentamos ontem, nós vamos passar o mês todo aí, né? Nós não vamos parar hoje, continuar a jornada termina hoje, né, com esse evento, mas nós vamos continuar o mês todo postando no Facebook da escola e nos Instagrams das contas oficiais dicas diárias de filmes, livros,
autores, músicas. Inclusive, vocês podem continuar mandando, tá? Sigam lá no Instagram, tem o Jornada Cultural Novembro Afro. É só vocês clicarem lá e aí vocês podem ir mandando dicas por lá ao longo aí do mês que a gente vai colocando, tá bom? Bom, qual a sua opinião? O Yuri perguntou qual a sua opinião sobre as manifestações violentas. A Raíssa respondeu, né, que os professores tinham falado que, infelizmente, a pessoa que sofreu, né, esse preconceito aí, falou que não tomou nenhuma providência sobre o assunto. O Yuri falou, entendo que são muitos anos de injustiça e ódio. O Daniel quer falar. E que alguns só vai entender com a violência, só vão entender com a violência, mas é certo o que o Yuri falou. Bom, vamos liberar para o Daniel, né? E aí, mais alguém quer falar depois do Daniel sobre esse ponto? Porque eu acho, o Daniel tem o convidado da Poliana, que quer falar também, eu acho. Depois que eles falarem, a gente pode fazer mais uma rodada de textos ou pôr alguma música para a gente ouvir. O que vocês acham? Gente, 9 horas eu vou soltar o link de presença, tá bom? Aí vocês assinem direitinho a lista de presença e a gente segue aí pelo menos mais um pouco aí, tá bom? É isso. Daniel fala, depois o convidado da Poliana, que está aí com ela, e aí tem mais alguém na sequência que passou rápido aqui, eu não consegui ver. Depois essa pessoa fala, tá? Vamos lá, então. Bom, gente, boa noite. Eu tenho uma recomendação de livro que eu tô lendo e é muito bom. A minha avó, na verdade, me emprestou esse livro, é um livro bem antigo, ele tá, tipo, um pouquinho despedaçado, porém é muito bom o conteúdo dele. O nome dele é Bola de Gude. E, tipo, o livro fala sobre a diferença de classes sociais. Não fala diretamente sobre o racismo, porém, o livro se baseia bastante na diferença de classes sociais. E olha que o livro é bem antigo. E essa diferença ainda acontece muito hoje. Não é algo raro, mas é algo muito comum, infelizmente. Fala da amizade de dois garotos, que é o Tonico e o Zezinho. O Zezinho é o pobre, né? No caso, é o que o pai trabalha numa operária e a mãe trabalha costurando roupas. E o Tonico é um rico que na casa dele sempre tem fartura de coisas. Ele tem os últimos videogames, tipo, que lançaram no mundo. Tem aquela televisão mais top da época. Mas os dois não se separam. Eles continuam uma amizade mesmo tendo as diferenças. Porém, a família do Tonico não aceita nada dessa amizade. E eles tentam separar o Zezinho por tudo. O Tonico do Zezinho por tudo. Porém, os dois acabam crescendo junto. Eles formam a família deles juntos, tipo, não juntos, mas os dois nunca vão largar essa amizade até, tipo, o final deles, né, no caso. Eu ainda tô no meio dele. Eu recomendo muito esse livro é muito emocionante, é muito bom mesmo. Não me arrependo de ter pedido pela minha avó. Agradeço muito a minha avó por ter me emprestado esse livro. É impressionante, gente. Leiam. É Bola de Gude, do Leir Moraes. É incrível. É isso. Ana Carolina? Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma reflexão aqui que eu vi hoje no jornal também. Um político disse que o nosso país não é racista, o que eu acho bem, bem irônico ele falar isso, né? Bem cínico da parte dele. Sendo que aconteceu um crime hoje mesmo no Carrefour. Enfim, a gente pergunta no geral se o Brasil é um país racista ou não, só que muita gente fala que não, o que obviamente não é verdade, porque se fosse verdade a gente não teria no poder dele uma pessoa tão racista, uma pessoa machista, homofóbica, enfim. Então, eu acho que é muito bom a gente pensar sobre isso também, porque não adianta nada a gente falar uma coisa e chega na hora das urnas, das eleições, a gente fazer totalmente o oposto do que a gente fala, sabe? Então, isso me chocou muito. Tipo, o crime aconteceu hoje e o cara fala que o Brasil não é um país racista. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando o dia inteiro. Tipo, como que o cara tem coragem de falar uma coisa dessas, né? Então, é isso. E eu também pesquisei sobre essa Carolina,
de Jesus. E eu achei um trecho desse mesmo livro dela, nesse mesmo diário dela, que é uma parte muito interessante que fala que as crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos. E as crianças pobres, elas acompanham as mães para pedirem esmolas pelas ruas. Então, também é um modo de ver a desigualdade, né? O quão grande é. Enquanto alguns ficam divertindo, outros têm que ficar acompanhando as mães a pedirem esmolas, ficam nas ruas, tanto que hoje mesmo eu tive que sair para ir no centro e a quantidade de gente que está pedindo esmola na rua é impressionante, a quantidade de gente que está fazendo de tudo para conseguir um trocado é gigante, sabe? Então é impossível falar que não existe desigualdade social, não existe o racismo, não existe a desigualdade racial, porque tudo isso existe sim, só que a gente não quer enxergar. E é isso. Parabéns pela reflexão, Ana. Muito boa, muito pertinente. Gente, eu também posso ler uma poesia? Deve. Vamos lá, eu não sou muito boa nisso, né? Mas eu não poderia passar sem. Intertexto, Brecht. Acho que ela é conhecida, mas acho que sempre pertinente. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Fica aí a reflexão. Que silêncio, gente. Foi muito pesado? Não, Ana, Poliana, eu estou pensando na fala da Ana Carolina. É Ana Pessoa, né, Ana? Estou pensando na fala dela com a sua. É a desinformação, né, Poliana, Ana? O político, ele deixou claro o desconhecimento dele a respeito da realidade do Brasil. Ou é desconhecimento, ou ele está ignorando, né, a maneira como a constituição social do nosso país. Então, é importante, né, a gente, na hora de votar, de escolher os nossos candidatos, a gente ouvir, né, prestar atenção no discurso deles, porque não é surpresa nenhuma para a gente. O candidato, quando ele fez a campanha dele, ele já, né, ele não se comprometeu com uma parcela da população. E nós, quando a gente, né, consente, né, apoia um candidato como esse aí, a gente está, né, deixando de lado o outro que é o nosso vizinho, pensando que a gente vai ser beneficiado. Agora, se a gente escolhe um candidato que, pelo menos lá na campanha dele, ele se comprometeu, a gente vai poder cobrar dele. Cara, você na campanha falou isso. Então, e aí vem, né, complementa o texto que a Poliana colocou para a gente. A gente precisa estar sempre unido, ver como ele reage, né, o que ele tem para o outro, porque, né, e avaliar aquilo que ele está falando, quanto que ele está se comprometendo com o outro, muito provavelmente ele vai se sensibilizar comigo também. A gente está dividido, né? Essa é uma estratégia, a gente se dividir, cada um preocupar com o seu. E eu tenho uma proposta aí.
Vou falar aqui um poema que eu escrevi. A minha proposta é um manifesto para uma educação libertária. Hoje eu estou aqui para representar os alunos de uma indisciplina eletiva chamada Batalha de Poesia. Aluno não, porque o sufixo "a" significa negação. Aluno, ausência de luz, aluno não. Estudantes, iluminados, da ciência militantes. Educação não é só informação, é conhecimento. Vamos começar então com o senhor Nivelamento. Prova 1, português. Não adianta saber só gramática e ortografia e não entender o que é ideologia de quem sobe nas nossas costas com placar de resultado. Pautados em questionários com alternativas de reacionários. Escolha a alternativa. A, sim. B, claro. C, com certeza. Aliás, alguém perguntou o que a gente quer saber? Cadê a democracia? Que obediência cega é essa? De ficar fazendo as coisas só por nota, como se fosse esmola. Prova 2, matemática. Não adianta saber fazer operação e não saber somar com o coração. Não adianta saber subtração e não lutar para reduzir a opressão. Não adianta saber multiplicação e não disseminar a empoderação. Não adianta saber divisão e não dividir o pão. Sem maldade, irmão. Estamos aqui para propor um novo modelo de educação. Vamos falar da realidade? Não adianta falar apenas de assiduidade, se não se pode ter criticidade. Do que adianta falar de responsabilidade sem parar para pensar, será que todos têm a mesma oportunidade? E falando de escola, estão querendo desmerecer a nossa história, fazendo críticas rasas aos serviços públicos. Querem privatizar tudo para nos manter como súditos, que só sabem ler e fazer conta, porque no final das contas, fechando com os números do Banco Mundial, transforma a educação no subproduto do capital. Digo, não quero participar dessa logística. Não somos só estatística. Queremos vivência e desobediência artística. Porque a nossa meta não é agradar mito, é disseminar um grito. Precisamos ocupar espaços para falar de conflito. Nas ruas, no campo, nas quadras, na praça. Criar zona autônoma das palavras. Porque não dá para engolir seco e morrer engasgado com esse desmonte educacional. Criado para matar mulher, trans e negro no final. Maria Eduarda. Respondam presente. Ana Beatriz. Ana Carolina. Arthur. Cláudia. Daniel. Daniela. Giovana. Guilhermo. Inês. João. Arnaldo. Júlia. Márcia. Maria Laura. Maria Elizabeth. Vitor. Vitória. Yuri. Raíssa. Ricardina. Rosa. Dentre tantos outros. Presente. Marielle Franco. Presente. Hoje e sempre. Presente. Depois só deixa eu falar um negócio. E eu estou muito feliz por estar participando dessa educação libertária, por essa educação crítica, né? Eu acho que esse é um evento que tudo que a gente está aprendendo aqui nesses 3 dias, ele vai para além da escola, ele vai sair dos muros da escola, né? É uma educação para a vida. Tenho certeza que a gente está aprendendo muito, a gente está se reconhecendo aqui como os racistas, a gente está falando de uma educação antirracista, a gente está educando nossos pais, nós, professores, estamos aprendendo muito, os gestores também que estão aqui presentes, queria, inclusive, agradecer a participar, né, a participação de todos e todas, do apoio, e é isso. Quer falar? Sim. Quando foi tocado no assunto da cota racial da Embraer, né, da escola da Embraer, é muito engraçado, porque o pessoal pensa que essa questão da cota racial, que só por eu ser negro, eu já vou ter um direito a uma vaga. Mas não, você também precisa fazer uma prova.
você precisa ter boas notas nessa prova. Porque já ouvi pessoas falando assim, ô Ney, mas por que nos Estados Unidos o povo negro é rico? Porque na década de 60 já teve essa cota racial. Por conta disso que hoje tem um povo negro rico nos Estados Unidos. Isso é coisa que a gente não quer parar para discutir. E daí eu fiquei muito feliz ver os alunos falando sobre o racismo, né? Porque às vezes o racismo é uma coisa muito complicada da gente entender. Mas por que eles falam que não tem racismo no Brasil, se eu vejo isso acontecendo todo dia? É que o nosso líder maior, né, o nosso líder de Estado, racismo para ele é uma pessoa branca vir me matar. Uma pessoa branca vir me inferiorizar, isso para ele não é racismo. Uma pessoa branca vir fazer uma piada comigo não é racismo. Uma pessoa branca vir falar assim, não, isso só podia ser coisa de preto, não é racismo. Da mesma maneira que quando eu falo, tem que ser mulher, isso não é machismo, porque eu não matei, porque eu não cometi o feminicídio. Ou do mesmo uma coisa, fala, não chora, que isso é coisa de menininha, homem não chora. Você não usa rosa. Isso daí é coisa de viadinho. Essas coisas, a gente não consegue compreender esses preconceitos. Porque a gente entende que o machismo, racismo, homofobia ou xenofobia é só se eu tirar uma vida ou se eu agredir alguém. A gente tem que dar um passo além, compreender que a diminuição do outro também é um preconceito. Eu achar que eu sou melhor só porque eu sou de uma classe média, só porque eu tenho um curso universitário, né? Isso é uma forma de preconceito. Né, porque eu estou muito feliz aqui hoje nesse sarau, porque normalmente a gente faz esse debate, né, Poli, no meio intelectual, né, nas pessoas que se julgam saber de tudo. E poder ouvir esses alunos aqui é muito importante, para a gente abrir esse debate, né, porque a gente tem feito um debate muito fechado, né, a gente precisa ir além das instituições, né, que se dizem os intelectuais do Brasil. A gente precisa tomar conta das praças, tomar conta dos guetos, né, porque até dia 18 de outubro a gente fez um evento aqui no Jardim Vale do Sol, até a Polo esteve presente, foi Quilombo 21, né, que foi um movimento para exaltar o hip hop, exaltar o quilombo contemporâneo, né? E que eu quero deixar isso, a gente ter essa certeza que o racismo, machismo, homofobia, xenofobia não é apenas a questão da violência física, mas a diminuição do outro. E eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje, ouvir esses alunos, esses professores estar partilhando com vocês, tá bom? Obrigado, essa é a minha contribuição. Gente, o Guilhermo, lembram dele? Na segunda-feira, eu perdida. No primeiro dia de palestra, ele também quer fazer uma contribuição aí. Boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Não tá dando para te ver, Guilhermo. Me decís? Sua câmera tá embaçada. Sim, tem um problema da câmera, se vê muito mal. Tá, mas tá tudo bem, então. A gente te ouve bem. Ok, muito obrigado a você por convidar y pode participar en esta juntada de mucha gente que está hablando y debatiendo el racismo. Lo que yo voy a contar un poco es lo que estamos pasando en la Argentina con respecto al racismo. En tiempos de pandemia hubieron muchos asesinatos en Argentina por abuso de poder da policía. Un mismo caso que ha pasado en Estados Unidos con George Floyd,
o mesmo ha passado na Argentina. A polícia tem muito racismo na gente do interior na Argentina. As províncias que estão fora de capital federal, o capital da Argentina, sofrem muito o racismo, porque tem a cor de pele oscura, porque tem a pele de cor andina, aborígene. São gente que estão muito desplaçada socialmente, gente que não tem contenção do Estado. Então, además de não ter contenção do Estado, tem muita repressão do Estado de Seguridade argentino. A polícia, em época de quarentena, ha abusado de poder e ha matado morte, cosa que essa notícia não replica fora da Argentina. Argentina tem um forte trabalho em tratar de que a gente se organize e comece a trabalhar sobre o racismo. En Argentina hay poca gente preta porque fueron exterminadas na história. Pero Argentina tiene mucha gente que es do color de pele do aborigen, gente que es gente da América. Y en la ciudad de Buenos Aires, a mayoría da gente de Buenos Aires es gente europea que mudó en 1900. Entonces tenés gente de Buenos Aires con color de pele branca, europea, y no interior de Argentina, gente aborigen. Entonces se ve mucha racismo, mucha discriminación hasta el día de hoy. Eso tiene que cambiar en Argentina, no Brasil, no Latinoamérica y no mundo. A gente tiene que tener más socialización entre todos y sumarse a las políticas